Olá, eu sou Léo Bertolazzi, psicanalista, e bem-vindo ao canal Narcisismo Sem Máscara. O tema de hoje do vídeo é por que o narcisista precisa transformar você no problema. E isso é muito comum dentro de relações abusivas. Inclusive, ele não só precisa transformar você num problema, como eu diria que às vezes a própria vítima acredita sim ser o problema, tá? Por algum tempo, antes de perceber que ela está vivendo com uma pessoa que tem comportamentos abusivos. Então, isso é uma coisa muito estranha, né? Porque quando você confronta a pessoa narcisista sobre alguma coisa que ela faz, a conversa ela nunca permanece sobre aquilo que essa pessoa faz, né? Sobre o que a pessoa fez. Você fala para a pessoa narcisista, ah, você mentiu para mim, porque ela mentiu. E de repente a conversa vira para você como sendo a pessoa desconfiada, tá? Você fala para essa pessoa narcisista, você me desrespeitou. Aí vem frases como, ah, você é muito sensível, você é muito cheio de mimimi, eu tava só brincando, né? Você fala, é, isso que você fez me machucou. E quando você percebe, você está tentando explicar por que você reagiu de uma maneira, né, de uma determinada maneira. E existe uma razão muito importante para isso. A pessoa narcisista ela precisa preservar a imagem que tem de si mesma. E assumir responsabilidades por determinados comportamentos ameaça diretamente essa imagem da pessoa narcisista. Então acontece uma coisa muito importante: o problema precisa sair dele e ser deslocado e chegar até você. Eu diria que isso é uma projeção que essa pessoa faz em você, tá? Então ela precisa, a pessoa narcisista, ela precisa continuar a estar certo. Imagina o que acontece dentro da cabeça de uma pessoa que precisa se enxergar como alguém superior, correto, inteligente, justo, especial e acima dos outros, tá? Essa pessoa vai e comete um erro. Aí você aponta esse erro. E essa pessoa ela precisa olhar para isso e pensar: nossa, eu fiz isso, né? Eu errei, eu prejudiquei alguém, eu preciso mudar. Isso exige autocrítica, que é uma coisa completamente possível de acontecer quando estamos falando de uma pessoa saudável, uma pessoa normal. Agora, quando estamos falando de pessoas com transtorno de personalidade, né, é, a autocrítica exige que essa pessoa tolere desconforto, e pessoas narcisistas não toleram desconforto, tá? A autocrítica exige entrar em contato com culpa, com vergonha, inadequação e responsabilidade, tá? Em uma personalidade com funcionamento narcisista, esse processo simplesmente não acontece, porque é extremamente ameaçador. Então aparece uma defesa, né? A máscara, a responsabilidade dessa pessoa começa a ser deslocada. E aí você começa a ouvir: ah, você é que me provocou, você me levou a fazer isso, eu sou assim por causa sua, você também fez, você está exagerando, você sempre faz isso, olha o que você está fazendo comigo. Então, são frases e afirmações, né, que deslocam a culpa dessa pessoa, que terceirizam a culpa. Você percebe a mudança? Então, a conversa começa com o comportamento dessa pessoa narcisista e termina com você se defendendo. Isso é meio que de praxe em relações abusivas com narcisista, tá? Então, você acaba virando o problema. E esse mecanismo pode acontecer de maneiras muito diferentes, né? Você reclama de uma mentira, aí essa pessoa fala sobre a sua desconfiança, que você é uma pessoa extremamente desconfiada, né? Que você é muito paranoico, né? Você fala sobre uma agressão verbal, essa pessoa fala sobre a sua reação. Você questiona uma traição e essa pessoa começa a falar sobre as suas falhas, né? Inclusive eu abro parênteses aqui para contar um caso meu que eu já falei várias vezes em vários vídeos, né? Sobre um momento que eu descobri que eu estava sendo traído e eu me vi explicando o básico para uma pessoa, né? O porquê que eu estava magoado por ter sido traído. Gente, não façam isso, né? Nas suas relações, não façam isso. Se você é traído, se você é traída, é, 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 você não tem que explicar. Isso é o básico. Quando você está dentro de uma relação, você tem que explicar o básico para uma pessoa, né? Que trair machuca, né? E que trair magoa. É, essa pessoa sabe, tá? Essa pessoa sabe. Ela tá dando uma de João sem braço, né? Uma ai, não sei, eu não sabia, você não avisou antes, tá? E isso é manipulação. Então presta atenção aí para red flag, né? Sei lá, você aponta uma incoerência, essa pessoa procura alguma coisa que você fez há 3 anos atrás, tá? E existe uma lógica por trás disso, dessa forma de ser, dessa maneira de agir, tá?
Porque se essa pessoa consegue colocar você no banco dos réus, ela deixa de estar sendo questionada ou questionada. E é isso que os narcisistas fazem. E essa é uma das coisas mais enlouquecedoras dentro de uma relação assim. Porque você entra numa conversa querendo resolver uma questão importante, dolorosa, específica, que magoa, e sai pensando, né, da conversa, será que eu sou mesmo um problema? Será que eu sou mesmo exigente? Será que eu sou sensível demais? Será que eu estou cobrando demais? Né? Quando às vezes você está querendo coisas básicas, que são coisas necessárias para uma relação ser minimamente saudável. E aí você começa a fazer uma coisa muito perigosa, né? Você começa a investigar a si, enquanto deveria estar observando os comportamentos da pessoa narcisista. Né? E aqui existe uma estratégia muito comum, o ataque à sua reação. A pessoa provoca uma situação, você reage. Inclusive, narcisistas, eles são extremamente provocadores, tá? Quando tá tudo bem, eles vão provocar, eles vão fazer alguma coisa para gerar caos. Então, você vai lá e reage. Aí depois essa pessoa utiliza a sua reação como prova contra você. Por exemplo, né? Ele faz alguma coisa que provoca você. Você vai lá, fica irritado, irritada, você grita, né? Você esperneia, você xinga, você fala, né? Acaba perdendo a compostura, né? Então, essa pessoa vai olhar a sua irritação e falar: tá vendo? Tá vendo como você é agressivo? Você é agressiva, você é a pessoa problemática? E pronto, o foco muda. Agora ninguém está mais falando sobre o que provocou essa reação. O tanto de coisas que você já passou, o tanto de mágoas que você já carrega, o tanto de situações que você já teve que lidar, o tanto de vezes que você já tentou explicar para essa pessoa e tentou negociar e tentou acertar as coisas dentro da relação. Ninguém está vendo mais isso, né? Todo mundo está olhando, todo mundo, principalmente o narcisista, claro, né? Todo mundo está olhando para a sua reação. Isso pode acontecer com raiva, choro, ansiedade, desespero, né? Tentativa de se explicar. E você precisa ficar atento, atenta a isso. Porque uma reação emocional sua não apaga automaticamente o comportamento que provocou essa reação. Você pode ter reagido mal, tá? Todos nós podemos, somos humanos, né? Quem às vezes não reagiu mal dentro de uma relação com uma pessoa narcisista, quase que impossível isso não acontecer, tá? Você pode ter exagerado, você pode ter dito alguma coisa que você não deveria. Isso merece ser analisado? Também, tá? Também merece ser analisado. Mas isso não transforma automaticamente o comportamento da outra pessoa em algo aceitável. As duas coisas devem ser observadas, tá? O problema é quando uma delas é utilizada deliberadamente para apagar a outra, tá? Existe um conceito que ajuda muito a gente a entender esse tipo de dinâmica com pessoas abusivas, né, com narcisistas. E esse conceito se chama Darvo. Em português, né, significa negar, atacar, inverter, vítima-agressor. Vamos imaginar uma situação simples, né? Você diz para a pessoa, ah, você mentiu para mim. Aí primeiro vem a negação dessa pessoa. Ah, eu não menti, né? Quem convive com o narcisista sabe que é bem assim. Aí depois vem o ataque. Você é paranoico, você é desconfiado, você é desconfiada, você é inseguro, você é insegura. E então acontece a inversão, né? Olha como você está me tratando. Você quem está é você quem está me fazendo mal. Não aguento mais esse tipo de situação. Então, você percebe o que aconteceu? A conversa começou com uma pergunta ou uma afirmação, né, sobre o comportamento dessa pessoa e terminou com você se defendendo. E é justamente aí que esse mecanismo se torna tão confuso, porque você entra na conversa querendo entender uma mentira e sai tentando provar que você não é a pessoa paranoica. E o assunto original simplesmente ele desaparece, tá? Deixa de existir. E quando você percebe isso, você começa a entender que determinadas conversas parecem nunca chegar a lugar nenhum. E conversas com pessoas narcisistas não chegam a lugar nenhum, porque você está defendendo a relação, você está defendendo a harmonia da relação, a saúde da relação, né? Você quer que a relação seja funcional. A pessoa narcisista está defendendo o falso self dela, o ego, está defendendo a falsa imagem, está se defendendo de possíveis ataques que invalidem a imagem, né, que está sendo trazida à tona, que é a verdadeira. Percebe como os objetivos são diferentes? São como se fossem duas pessoas falando línguas diferentes. E por que tudo isso protege um narcisista? Porque enquanto você está tentando provar
que não é aquilo que essa pessoa está dizendo, né? Porque geralmente as vítimas são muito acusadas dentro da relação com a pessoa narcisista, ele não precisa olhar para aquilo que ele fez. E essa é uma parte que eu quero que você compreenda. Se você passa 20 minutos tentando provar que você não é louco, não é louca, que você não é agressiva, né, que você não é egoísta, que você não é ingrato, que você não é uma pessoa ruim, você já saiu completamente do assunto original. E essa pessoa conseguiu uma coisa muito importante de você. Tirou você da posição de quem questiona e colocou você na posição de quem precisa se defender. E isso protege o falso self, a máscara dessa pessoa. Porque o falso self precisa continuar funcionando. A imagem precisa permanecer intacta, né? Mesmo que isso te destrua, mesmo que isso destrua a sua autoestima, né? A sua percepção das coisas, né? Essa pessoa precisa manter intacta a máscara de que ela é uma boa pessoa, de que ela é inteligente, de que ela sabe o que ela está fazendo, de que ela é a vítima, né? Afinal de contas, ela que é a vítima e não você, né? E que ela tem razão. Percebe o que está acontecendo? Então, quando alguma coisa ameaça essa construção, o conflito é deslocado para fora. E esse para fora é quem estiver na frente ali, você, tá? E é aqui que a vítima começa a se perder, porque ela chega em um momento, né? Chega um momento em que você já não sabe mais qual era a discussão. Alguém aqui já passou por isso, né? Você começa falando, ah, você fez isso comigo, e termina dizendo, mas eu também tenho defeitos, eu também erro, eu também tenho problemas, né? Eu poderia ter reagido melhor. É claro que você tem defeitos. É claro que você também erra. É claro que nós poderíamos ter reagido melhor, né? Todos nós somos humanos. Mas a gente faz o que pode com as ferramentas que tem no momento que acontece a situação, tá? Todo mundo tem defeito. A questão é outra. Você pode reconhecer seus erros sem assumir responsabilidades que pertencem ao outro. Você pode olhar para os seus comportamentos sem carregar aquilo que não é seu. E isso é uma habilidade muito importante dentro de uma relação abusiva, né? Separar responsabilidade de culpa. Responsabilidade é isso aqui aconteceu. Qual foi minha participação? Né? Culpa manipulada é isso aqui aconteceu. Portanto, tudo é culpa minha. E não é assim. São coisas completamente diferentes. Você e como que você lida com tudo isso, né? Como é que você começa a sair desse jogo? Uma das coisas mais importantes é voltar constantemente ao fato concreto. Estamos falando sobre o quê? Qual foi o comportamento? O que aconteceu? Qual foi minha responsabilidade nisso? Qual é a responsabilidade dessa pessoa, tá? Isso ajuda a impedir que a conversa seja arrastada para 20 assuntos diferentes, porque é o que acontece. Porque uma das maiores dificuldades de uma dinâmica abusiva numa relação com um narcisista, assim, é justamente a dispersão. É uma estratégia, né? Então você começa em um assunto, a pessoa traz outro, ela responde, você responde, ela traz outro, você tenta esclarecer, ela lembra outra coisa, e de repente existe uma montanha de acusações e você já nem sabe qual era o ponto inicial. Então volte, né? Eu estou falando especificamente disso. Podemos conversar sobre outras questões depois. Agora eu estou falando disso. E se a pessoa continuar desviando, porque vai acontecer, tá? Não dá. Eu sempre falo, aqui, gente, é um esclarecimento do que você está vivendo. Mas por experiências pessoais, eu sempre falo que tentativas de negociar, conversar, dialogar com o narcisista, explicar, é inútil. É inútil, né? É inútil. Hoje eu, Leonardo, é uma opção minha, né? Uma escolha minha, né? Cada um faz as escolhas que prefere, mas eu, Leonardo, se eu estou lidando com uma pessoa narcisista e eu entro nesse dardo, nessa inversão, e nisso eu levanto e viro as costas. Eu não perco meu tempo, não entro em debate, a pessoa pensa o que ela quiser, ela acha o que ela quiser, não é problema meu, não é minha responsabilidade, né? Então, se a pessoa continua desviando, você já tem uma informação importante, né? Ela não está entrando numa conversa para resolver um problema, ela está entrando numa conversa para defender a imagem dela. E isso quem faz são pessoas narcisistas, tá? Então eu diria que a grande virada está aqui, né? E é uma das coisas mais libertadoras. Você não precisa convencer o narcisista de que ele é responsável. Você precisa reconhecer as suas próprias responsabilidades com clareza. Porque enquanto você acredita que precisa fazer uma pessoa admitir, né? Você acha que você vai ouvir da boca da pessoa do narcisista, né? Sim, eu fiz, sim, eu errei, sim, eu machuquei você.
né? Pode até falar, se você espremer muito, né? Se você confrontar muito, se colocar essa pessoa num beco sem saída, ela pode até falar, mas ela fala assim, eu machuquei você, mas você também, né? Sim, eu errei, mas aquele dia, né? É uma forma de sempre deslocar e sempre sair pela tangente. Então, você esperar isso da pessoa narcisista, você continua dependendo da validação dessa pessoa. E você pode ficar preso ou presa durante anos nessa tentativa. Então, comece a fazer uma coisa diferente. Quando alguém tenta transferir, tenta transformar, né, na verdade, você no problema, para, respira, olhe o que aconteceu e pergunte: eu estou olhando para o comportamento dessa pessoa? Eu estou tentando provar que eu sou uma boa pessoa? Porque a gente entra nessa, tá? E essa pergunta pode mudar completamente o rumo da conversa, porque você não precisa convencer alguém da sua inocência para reconhecer que determinado comportamento é inadequado, tá? Então eu quero deixar uma coisa clara. Uma pessoa pode discordar de você, pode apontar seus erros, né? Pode dizer que você também teve comportamentos inadequados. Isso faz parte de qualquer relação humana. O problema aparece quando toda a conversa sobre responsabilidade termina com você sendo responsabilizado ou responsabilizada por aquilo que o outro fez. Quando isso se repete, presta atenção, tá? Porque você pode estar diante de uma dinâmica em que a responsabilidade está sendo deslocada. E essa dinâmica é uma dinâmica narcisista. E quando você precisa passar mais tempo defendendo quem você é do que discutindo aquilo que aconteceu, alguma coisa está muito errada nessa conversa, né? E você não precisa ser perfeito para reconhecer uma injustiça. Você não precisa ser impecável para colocar um limite, né? Você não precisa provar que é uma pessoa maravilhosa para dizer isso que você fez comigo não está certo. E principalmente, né? Você não precisa assumir a culpa por aquilo que não fez, apenas porque alguém encontrou uma maneira convincente de colocar você no centro do problema, tá? Porque quando você começa a enxergar que esse mecanismo, uma coisa muda. Você para de entrar em todas as discussões, para de responder todas as acusações, para de tentar corrigir todas as versões que o outro cria e começa a perceber: eu sei o que aconteceu, eu sei qual é a minha responsabilidade e eu não preciso carregar a responsabilidade que pertence a outra pessoa. Não, não aceito. E é aí que o mecanismo começa a perder força sobre você, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Curtam e compartilhem, porque isso ajuda no crescimento do canal e ajuda a pessoas que vivem o mesmo tipo de situação com vocês, uma dinâmica abusiva com narcisistas, tá? No mais, aqui embaixo a gente sempre tem os links das redes sociais e do grupo de WhatsApp onde eu costumo anunciar quando nós vamos ter lives, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.